orar nesse momento. Eu gostaria que você se esquecesse de qualquer coisa que você tem para fazer depois dessa festa, depois dessa comemoração. Que a sua mente e seu coração esteja somente aqui. Que toda ansiedade seja colocada de lado, porque o nosso inimigo brama ao nosso derredor, e ao nosso redor tem que estar a presença de Deus. Não deixe que nada venha tirar sua atenção, seu foco da adoração nessa noite. O objetivo nessa noite, o nosso objetivo, assim como o seu, deve ser somente exaltar e engrandecer ao Senhor Jesus. Você veio aqui para louvar a Deus? Amém, igreja? Então levante uma de suas mãos e comece a fazer isso conosco agora. Com a sua voz, com o seu coração, comece a falar para Ele: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu estou aqui agora, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Santo Deus, não há outro além de Ti. Nós cremos na Tua misericórdia, Pai, e sabemos que é justamente ela a causa de nós não sermos consumidos. E justamente estamos diante de Ti para Te adorar, para Te louvar, para Te engrandecer, para render graças, Senhor, por mais este ano de bênçãos, por mais este ano de vitórias, como o Senhor já vem fazendo no decorrer dessa história, Pai querido. Nós Te louvamos por cada irmão, por cada irmã que está conosco nessa noite, que vem aqui para Te agradecer, que vem aqui para se alegrar, que vem aqui, Senhor, para colocar o coração diante de Ti, dizendo: Senhor, continua a fazer a Tua obra. Sabemos que o nosso trabalho não é vão, estamos aqui para ser fortalecidos e pedimos ao Teu Espírito Santo que nos faça ser constantes, Senhor, olhando para o alvo, prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Nós Te adoramos e exaltamos, Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amados. Nosso Senhor para todos, amém? Que bom que nós estamos aqui, meus amados, nesta noite, para louvar e bendizer o nome do Pai. A palavra do Senhor diz assim: alegria, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus amados, o nosso Deus, uma nação do homem, está ansioso, Ele está interessado em nos abençoar de uma forma especial. Amém? Nesse momento o Senhor está todo mundo atento ali. Olha só os meus filhos, adorando o nome em espírito e verdade. Mas amados, eu procuro entender o propósito do Senhor, um momento de festa, de muita alegria. Eu não sei como você entrou nessa noite, meus amados. Não sei como é que foi o seu dia, né? Nessa manhã, nessa tarde. Talvez foi um momento assim, muito atribulado. Mas o Senhor está disposto a entrar no seu coração, na sua mente, na sua alma e dizer: meu filho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus, nós vamos louvar que Ele é santo, santo e santo. Graças a Deus. Oh,
salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E o que darei eu, digo ao Senhor, pelo privilégio, a honra, a satisfação de ter trabalhado na congregação de Tremembé, congregação que eu vi ser gerada, que Deus usou para mostrar de que eu era um vocacionado, de que eu tinha um chamado pastoral. E foi nessa congregação que eu comecei a dirigir culto, comecei a pregar, a cantar, a ministrar louvor, e até mesmo dar aula. E, ou seja, Tremembé foi um local onde eu cresci, e cresci muito espiritualmente. Espero poder ouvir lá em Coutinho, de que Deus tem feito aqui operações de milagres, que Deus tem salvado, curado, libertado, renovado vidas, e feito que o Evangelho do Senhor, o nome do Senhor, vai ser conhecido, glorificado e exaltado na cidade, em nome de Jesus Cristo. Fazer parte dessa obra aqui de Tremembé, que nós louvamos ao Senhor por aproveitar oportunidades, e nós ficamos felizes pelo trabalho, por aquilo que Deus já tem abençoado. Eu creio que daqui para frente a obra só tem ainda mais a crescer. A seara é grande, poucos são ceifeiros, mas nós cremos que os ceifeiros que Deus já está enviando serão de suma importância para esse trabalho aqui. Então nós louvamos ao Senhor também por essa honra, por esse privilégio, essa satisfação de poder fazer parte também de um pequeno espaço dessa obra. Em 2000, aqui no Tremembé, tinha um ponto de pregação na casa da irmã Eva, do seu Joel. Aí eu comecei nas quarta-feira. Para mim foi muito bom, foi muito gratificante, porque eu me fortaleci mais ainda, porque eu tinha oportunidade de ouvir a minha palavra com ele, não só domingo, mas também no meio de semana. E já o curso já acontece já na nossa igreja do Rancho, e já estamos já nos preparando para ir para um novo tempo, onde ficar 300 pessoas. E a gente pode ver a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Nós chegamos aqui em Tremembé em outubro de 2005, e a igreja colocou no nosso coração o desejo de mudar para um local maior. Passamos a visão para a igreja, a qual comprou a ideia, começamos a orar a respeito,
O mais interessante é que Deus respondeu muito rápido a oração da igreja. Rapidamente conseguimos um outro local, bem localizado, a qual mais precisava de uma reforma, e a igreja se empenhou nisso, e a reforma durou apenas 11 dias. Os irmãos trabalhavam até de madrugada para pudéssemos concluir a reforma e mudar para esse novo local. Mas Deus já havia colocado no nosso coração também, que aquele novo local seria apenas um trampolim para mudarmos para aquilo que era nosso. Como todos podem ver hoje, o nosso Deus é fiel. Brasileira, Tremembé, é hoje uma realidade. Plantamos a semente em 1998 na casa do diácono Joel Ida. O sonho tornou-se realidade. Podemos com muita alegria pegar mais uma casa de adoração do povo de Deus. Agradecendo ao bondoso Deus e a todos que deram a sua participação nesse projeto. Para quem não conhecia a história de Tremembé, agora não tem mais desculpa, não é verdade? Nós já estamos aqui, eu estou com vocês desde 2009 e tenho contemplado algo maravilhoso. Deus tem um carinho especial com esse lugar. Deus tem um carinho especial com essa cidade. Eu vim aqui somente para colher aquilo que muitos já haviam plantado. Eu quero convidar os nobres colegas a tomarem os lugares. Não, pode ficar aí, fica aí, vem aqui não, fica aí, calma aí. Deixa eu ler uma passagem para vocês. 1 Coríntios 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Tem gente que sabe de cor, né? Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Não existe fórmula secreta para crescimento. Não fui eu que plantei. Muito tempo atrás surgiu no coração de algumas pessoas, falou, a gente precisa fazer algo. Abriram a porta da casa, ali começaram a se reunir, e de repente o crescimento começou a acontecer, porque haviam pessoas que estavam regando com lágrimas, regando com suor aqui, na dureza. E o mais interessante é quando nós vemos vídeos assim, que nos remetem ao passado, como as pessoas mudam, não é verdade? Né, Diego? Graças a Deus, né, Diego, que a gente muda, né? Para você ter uma ideia, eu cheguei aqui em 2009, eu tinha apenas 75 quilos. Eu nem tinha casado ainda, eu casei. Ganhei algumas panelinhas, que eu falo que é panela de brinquedo, panela de boneca. Aí vai minha esposa fazer arroz, faz um pouquinho assim, que dá para dividir para os dois. E ela divide, a minha parte eu como. E a parte dela, ela divide em dois de novo. Aí sobe um pouquinho de arroz assim, ó. Ela fala, amor, a gente não pode jogar esse negócio fora. Come. E eu como. São 2 anos de casamento.
pouquinho a mais de arroz e hoje eu peso 85 quilos. São 10 quilos a mais. E a igreja está crescendo junto com o pastor. Dizem que a igreja é a cara do pastor, não é? Tá vendo, Bill? Você tem jeito ainda. Vai ficar com a gente, né? Nessas indas e vindas, alguns amigos nos deixaram. Presbítero Antônio, hoje em memória. Tantos outros que nós gostaríamos que pudesse estar com a gente, mas nem tudo que a gente quer é da maneira que a gente quer. Mas hoje nós gostaríamos de poder lembrar e de certa maneira homenagear pessoas importantes que estiveram conosco e que são importantes para esse acontecimento. Eu gostaria que viesse aqui à frente algumas pessoas que eu citarei o nome. Primeiro eu gostaria que ficasse aqui em cima. Viesse aqui agora o músico para fazer um fundo musical. Isaías, toca violão, Isaías? Isso, ótimo. Pode ficar aqui até o final, tá? Não precisa sair daqui não. Quando você começar a tocar, eu vou começar a falar. Diego, cabelo loiro, só Jesus Cristo. Nem lembrava disso, Diego. Quero chamar aqui à frente o pastor Joel e a irmã Graça. São um dos fundadores e do início do trabalho aqui na cidade de Tremembé. Residem aqui também. Pode vir, Joel, pastor Joel e a irmã Graça aqui em cima. Quero convidar também o presbítero Wellerson e a sua digníssima esposa, a irmã Kátia. Nos antecederam aqui no trabalho, desde 2005 estão aqui. Pode vir aqui. Pode subir, sobe aqui, gente. Fica aqui em cima, aqui, olhando para todo mundo ali. Todo mundo vai ver vocês agora. Pode subir. Quero convidar aqui em cima também o pastor José Edmar. Sua digníssima esposa não veio hoje, né? Mas ele está aqui representando. É o nosso superintendente distrital responsável por esse projeto também. E temos algumas pessoas que nos ajudam até hoje. São pessoas que, com certeza, certamente, sem elas, nós não conseguiríamos estar aqui onde estamos agora. Quero convidar aqui à frente o presbítero Ricardo, irmã Irineia, diaconisa Irineia, para vir aqui à frente. Presbítero Cursino, presbítero Isaías e sua esposa Kátia. Eu sei que o espaço não é muito grande, mas vai arrumando aí. Pode subir e vai arrumando. Tem muita gente que ajudou esse trabalho. Nós queremos lembrar de algumas pessoas. E nós não podemos deixar ninguém passar. Mas eu quero chamar aqui à frente os oficiais que têm nos auxiliado nesse trabalho durante esses anos. Diácono João Bulhões, sua esposa diaconisa Nina, pode vir aqui à frente. Caito, nosso querido irmão diácono Caito, vem com sua esposa Rosângela, aqui à frente. As nossas diaconisas Rosa, a Sandra, esse lugar tem unção do crescimento. Vai empurrando, dá uma empurradinha. Isso. Diego, não cabe. Muitas pessoas já estavam aqui antes mesmo de eu chegar. Irmão Ismael, irmã Eleni, o seu Mateus, tantas outras pessoas estão há um bom tempo na igreja. Nós não conseguiríamos hoje estar onde estamos se essas pessoas que estão aqui também não estivessem nos ajudando, auxiliando nesse difícil trabalho que é pastorear a igreja. Com certeza, o mais novo desses que estão aqui à frente deve ter 10 anos a mais do que eu. Tenho aprendido a cada dia a amar, a pastorear, cuidar das ovelhas. Eu quero chamar agora aqui presbítero Flávio e diaconisa Valéria.
mas eles vão ficar aqui junto porque eles vão receber a homenagem. Eu gostaria que você pudesse colocar em pé nesse momento. Nós queremos entregar aos casais que estão aqui, essas pessoas especiais, uma lembrança. Ali está um dizer que diz: eu amo minha igreja. E antes de que nós pudéssemos amar essa igreja, Jesus Cristo amou a igreja. A marca do nosso sucesso é a união. São as parcerias que nós temos feito com amigos e irmãos. Ontem nós estivemos aqui 4 ministérios de igrejas diferentes, abençoando as nossas vidas, pastores diferentes ministrando sobre nós. Isso mostra que as parcerias dão certo. As parcerias que nós fizemos durante esse tempo, Deus tem honrado e Deus tem abençoado. Por isso nós queremos agora passar a mão de cada um de vocês. A lembrancinha, eu vou pedir para que a Priscila esteja entregando a mão de vocês, essa singela lembrança, para que vocês não se esqueçam de que o fruto do trabalho não é esquecido. Deus tem muito a fazer. Como eu não posso entregar para mim, eu tenho que entregar para alguém. É você. Queria que você pudesse estender suas mãos para cá agora. Seminarista Murilo, vem cá. Vou chamar alguém de outra igreja para orar para a gente, lá do bairro dos Guedes. Deus tem muito mais para fazer. Você está aqui para testemunhar disso que eu estou te falando. Deus vai fazer muito mais. A situação é a seguinte: nós não paramos de plantar porque cresceu. Nós continuamos a semear porque esse terreno é um terreno fértil. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, nós te louvamos, porque todos esses homens e mulheres colocaram tua vida à disposição do cuidado do Mestre, Pai. E se hoje, Pai, nós temos um trabalho feito, é porque o Senhor escolheu-os e os usou de forma excelente. Nós te rendemos graças porque o Senhor continua a levantar os seus vocacionados, porque o Senhor continua a incomodar corações acerca, Senhor Deus, de um despertar santo sobre este local. E nós pedimos, Pai, que o exemplo daqueles que um dia trabalharam firme, Pai, continue a ecoar no coração daqueles que estão chegando, Pai, para que a expansão da glória do Teu nome, para que a expansão do Evangelho de Deus não possa retroceder, Pai, mas possa ir à frente, Senhor Deus. Também pedimos a Tua bênção, Pai, a bênção do soberano sobre a vida, Pai, de cada família, Senhor Deus, que tirou do Teu tempo familiar para colocar no Teu altar. Senhor, faça com que os Teus filhos possam ver a Tua obra prosperar. Eu tenho certeza que essa é a recompensa que eles buscam, Senhor Deus. Não buscam prêmios na terra, Senhor Deus, mas almas, Pai, no Teu altar. Nós rogamos a Tua santa bênção sobre eles, Pai, e pedimos que o exemplo fale forte sobre os nossos corações. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos. Amém. Uma das coisas que me marcou muito aqui em Tremembé é que essa é uma igreja que ela não só prega união, ela vive união. E nós podemos experimentar em vários momentos isso. A união em família. Nós chegamos aqui, passamos um período que tínhamos uma cantininha aqui ao fundo, que carinhosamente nós chamávamos de favelinha. Lembra aquele plástico amarelo que cobria ali? E a cada dia Deus tem abençoado para que nós possamos crescer, porque Deus tem um propósito nisso. Eclesiastes 3.
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu colocaria aqui a seguinte palavra: tempo de colher. Existe um tempo proposto para Deus. Existe um tempo para as nossas vidas. E para que as coisas realmente aconteçam da maneira que a gente quer, nós temos que acreditar no tempo de Deus para nós. Não é no meu tempo, não é no tempo que o irmão diz, que a irmã diz, mas é o tempo que Deus preparou. Você acredita que hoje é tempo de semear diante de Deus? Para que um dia eu possa colher? Eu creio nisso. E eu passei boa parte da minha vida somente semeando. Quantas pessoas já passaram por aqui e não viram esse templo? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que lá atrás... Eu vi o vídeo do pastor Rodrigo aqui, me lembrei que essa semana eu fiquei durante 3 horas falando com ele no telefone. Só 3 horas. Matando a saudade, desde janeiro que eu não conseguia falar com ele. E a gente começou a lembrar de coisas que a gente semeou lá no seminário interno, em Guarulhos. Coisas que foram semeadas em 1998 e que hoje você pode colher em abundância. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, no meu coração há um júbilo de muita alegria em ver os feitos do nosso Deus. Eu tenho caminhado dentro da igreja 50 anos. Não sou velho, tenho 55 anos, mas nesses 50 anos de vida cristã eu tenho visto como Deus tem sido bondoso, generoso para conosco. E quando eu vejo a história da igreja de Tremembé, não é diferente. Agora recente, não tem um mês atrás, eu vi uma frase na porta de um hotel e aquilo marcou meu coração. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Ou se você sonhar o sonho de Deus, a coisa vai acontecer. Tem muita gente sonhando, mas não está sonhando o que Deus está sonhando. Nós queremos parabenizar a igreja de Tremembé por esse 13º aniversário. Eu tenho 16 anos em Taubaté, 15 anos, provavelmente dito. Literalmente eu faço parte da história de Tremembé. Porque eu sonhei e os parceiros contribuíram e hoje a igreja está aí. Tem muita coisa para acontecer. Na quarta-feira agora, já há um bom tempo que eu venho cutucando o pessoal lá no acampamento para abrir uma igreja lá no acampamento. Tem lá o Amadeu, sua esposa, os outros caseiros, agora o pastor que é o meu auxiliar, o pastor Cícero. Por que vocês não abrem uma igreja aqui? Vocês não vão pagar aluguel, não vai pagar água, luz. Se a igreja crescer, for lá nem 100 metros, vocês têm um lugar para botar 800 pessoas aqui. E quarta-feira, esse sonho começou a ser realizado lá no nosso acampamuma igreja, porque na Redondeza não tem igreja lá embaixo no acampamento. E tem tanta gente ali também precisando ouvir o Evangelho. E graças a Deus, ali também está hoje nascendo uma igreja. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns minutinhos a igreja que queremos. Quando na minha adolescência, até uns 15 anos, eu não tinha muita noção de igreja, não. Eu achava que igreja era o templo, era o prédio. E a gente era batista, e eles falavam muito assim sobre o templo batista. E quando nós mudamos para o estado do Rio, para Petrópolis, quando nós chegamos na igreja metodista wesleyana em 1975, num mover já do Espírito Santo, e já começaram a ensinar que a igreja não era aquele patrimônio lá, que a igreja era a gente. Nós é que somos templo, nós que somos a igreja. E é sobre isso que nós queremos pensar um pouquinho, a igreja que queremos. A nobreza da comunidade. Abra sua Bíblia comigo numa história muito bonita em Atos 17. Prometo para vocês que vou ser bem breve nessa exposição. A igreja que queremos. Atos 17,
do 10 ao 15. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa leitura. A partir do verso 10 do capítulo 17 está assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não pouco homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo e também em Bereia, foram lá incitar e perturbar o povo. Então os irmãos se promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que mais depressa possível fosse ter com ele. Permita contar uma história ou uma parábola resumidamente, a parábola dos abutres e pintacilgos. Certa feita, os abutres tomaram o poder na floresta e impuseram o seu estilo de vida a todos os animais. Sua culinária, sua moda, sua estética e mesmo as suas preferências musicais tornaram-se padrão e referência para todos. Os pintacilgos, muitos cordatos, esforçavam-se sobremaneira para corresponder à exigência dos urubus. Entretanto, os pobres pintacilgos não conseguiam acostumar com o cardápio de carniça que deveria substituir a sua dieta de frutas. Tampouco conseguiram andar como os abutres, reproduzir os seus requebros e grunhidos que os urubus chamavam de música. Observando os desajeitados pintacilgos, os abutres concluíram sumariamente: não adianta, os pintacilgos sempre será abutre de segunda categoria. Essa história, escrita por Rubens Alves, demonstra muito bem como todos nós procuramos modelos para pautar nosso estilo de vida. Mas quando se fala de igreja, quantos formatos? Eu estou aqui em Taubaté esses 15 anos, quantos ventos de doutrinas e modelos de pseudos igrejas que já passaram? Tantos movimentos diferentes. Aqui uma historiazinha contada por Rubens Alves. Ele fala da história dos abutres e do pintacilgo. Os abutres queriam que o pintacilgo imitasse, fosse igual, mas não foi possível. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos nesse texto, para nós termos noções ou ensinamentos de igreja da qual teríamos orgulho. Mas eu ando para esse Brasil aí afora, aí, alguns estados brasileiros, a gente vê cada tipo de igreja, cada uma mais pitoresca que a outra. E pelos rádios nem se fala quando eu ouço alguns tipos de pregações de pseudos igrejas. Mas o texto aqui é interessante. Nós lemos do capítulo 17, do verso 5 até o 11, ele fala que Paulo e Silas chegam em Tessalônica. Ele vai na igreja, lá na sinagoga, mas logo que eles chegam, pregam o evangelho lá, pregam Jesus Cristo. Essa igreja, alguns começaram a converter, e essa igreja tomou uma atitude muito muito drástica, muito forte, ao ponto de expulsar Paulo e Silas. E aí é que entra, irmãos, uma história muito bonita, que eu quero destacar algumas características de uma igreja a qual nós desejamos pertencer e ser. A primeira característica da igreja de Bereia, ela era uma comunidade aberta,
Quando eu digo aberta, irmãos, no sentido, uma mente bem pulverizada. Quando chega Paulo e Silas, eles pregam a aceitação do Evangelho, e eles, por estar ligados na palavra, automaticamente houve identificação. Numa igrejinha, irmãos, anterior que eles passaram, não houve identificação. E chega nessa igreja, a igreja de Bereia, eles eram uma comunidade aberta para conversar, para dialogar, porque eles conferiram. A segunda característica dessa igreja é porque ela era ávida pela palavra, tinha fome da palavra de Deus. Irmãos, hoje, em pleno século XXI, os meios de comunicação, revistas, jornais, tantos materiais que nós temos hoje nas nossas casas, é raro não termos 2, 3, 4, 5 Bíblias. E às vezes até negligenciamos a palavra de Deus. Mas uma igreja há 2000 anos atrás, que não tinha a estrutura que nós temos hoje, diz que essa igreja, ela era ávida para a palavra de Deus, tinha fome da palavra de Deus. E eles receberam a palavra com muita avidez, porque eles liam a palavra. Agora vem Paulo e Silas pregando e mostrando as profecias bíblicas, mostrando Jesus Cristo como Salvador. Eles começaram a confrontar a palavra. Isso é uma característica de uma igreja que tem o pé no chão. Não é uma igreja que aceita qualquer vento de doutrina, porque ela está embasada na palavra. Havia avidez, havia fome da palavra de Deus. A terceira característica dessa igreja era uma igreja acolhedora de coisas novas. E às vezes, irmãos, tantas coisas novas que chegam para nós, mas nós não sabemos discernir se é bom ou se é ruim. E a igreja de Bereia, ela acolheu, os missionários chegaram pregando, confrontaram, e viu que o novo era importante, que o vinho novo era importante. Diga, esse vinho novo nós queremos. E mais aberta, por mais aberta que seja essa comunidade, ela demonstra uma coisa muito interessante também: maturidade. Maturidade vem crítica, senso crítico. Os bereanos estavam abertos para as novidades, mas não eram ingênuos. Às vezes nós abrimos para tantas novidades, mas há tanta ingenuidade. E às vezes não estão embasados na palavra de Deus. Pessoas que se fortalecem, como essa igreja há 2000 anos atrás. Como é gostoso, irmãos, você chegar numa igreja que essa igreja tem alicerce na palavra. Quando eu digo, não é só no ensino da escola dominical, na leitura da Bíblia, não, a igreja, nós, se você lê, você tem alicerce. Se você lê, ninguém vai lhe enganar. Então era uma igreja madura. Vamos ver se as coisas são de fato desse jeito. Eles examinavam, liam a Bíblia. Será que é verdade que o Paulo está falando que Jesus Cristo é o Messias? Eles iam consultar e via lá no Antigo Testamento e confrontavam e diziam, isso que eles estão falando é verdade. Irmãos, olha que coisa, que diferença que há de uma comunidade para outra. A igreja dos Tessalônicos não era muito longe da igreja de Bereia. Lá era uma sinagoga, e quando chega a palavra, chega a verdade, eles não tinham a palavra como verdade. Entrou em confronto, em conflito. Já os bereanos agiram diferente, demonstraram maturidade. Eles conferiam, será que é verdade que eles estão falando? Era uma igreja atualizada, ela reciclava. Eles liam, conferiam e viam que era verdade, e havia aceitação. Uma coisa, meus irmãos, trazendo para o contexto do século XXI, para nós, igreja, ler a Bíblia é importante, mas estudar é mais importante ainda. Quando a gente é bebê, é sopinha, é o mingauzinho. Você vai crescendo, você tem que estudar a palavra, você tem que fundamentar na palavra. Venha na escola bíblica dominical e estude, pesquise, demonstre que você quer ser atualizado.
Às vezes passa anos, 10, 15, 20 anos, você não há crescimento espiritual. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas para isso não é somente ouvir. Leia a palavra, estude a palavra. Que comunidade interessante, há 2.000 anos atrás, ela traz lições preciosas para nós. A igreja que queremos pertencer ou ser. Uma coisa também que é muito interessante. Essa igreja era constante. Tessalônica reunia uma vez na semana, reunia o sábado. Diz que essa igreja, irmãos, diariamente eles reuniam, havia constância. Eles estavam além do ritual, do formal. Muitos de nós, às vezes, somos domingueiros. Não, Bíblia eu não preciso de ler, o pastor lê para mim, ele prega, está de bom tamanho. Só que no dia do arrebatamento da igreja, irmãos, olha, eu desconheço que pastor vai levar alguém para o céu. E muito menos o papai e a mamãe. A experiência é sua. Amém? Então tem a ver constância, irmãos. Hoje a gente vem num culto, amanhã, domingo vocês vêm no culto, mas tem de segunda a sábado. Haja constância, leia, ore. Alimente, cresça, estude. Uma outra característica dessa igreja, irmãos, que é interessante, que ela é uma igreja missionária. Irmãos, fé e prática tem que haver coerência. Não existe, irmãos, alguém que é voltado para a palavra, que lê a palavra, estuda a palavra, e ele não tem essa visão missionária. Irmãos, quando eu falo de visão missionária, eu sempre destaco isso. Tem pessoas que pensam que ser missionário é sair do Brasil, ou ir dentro de um estado brasileiro. Irmãos, dentro da sua casa é um campo missionário. Sabia disso? Se você tem alguém na sua família, no seu familiar que não foi atingido pelo Evangelho, ali é um campo missionário. E essa igreja aqui, ela demonstra. Mano, logo que perseguiram Paulo, sabe o que eles fizeram? Pegaram Paulo e já levaram para outra cidade. Não vamos esconder ele aqui, não. Passe adiante. A igreja que desejamos ser. Nós temos falado, irmão, nesses últimos dias. Isso é projeção do IBGE. O IBGE faz amostragem de 10 em 10 anos. De 1950 até agora 2010. Eles têm feito um gráfico do crescimento da igreja evangélica no Brasil. E o crescimento é assustador. De 2010 para 2020, segundo as estatísticas do IBGE, a metade da população brasileira será evangélica. Amém, meus irmãos? Mas por que eu estou falando isso atrelando a missões? Gente, aqui tem muitos lugares para serem preenchidos. Tem muitos bairros de Taubaté, de Tremembé, que deverá ser preenchido. Uma andorinha não faz verão. Mas nós unirmos aonde Deus plantou você, lá onde você trabalha, onde você leciona, ou coisa dessa, mas onde você mora. Se você tiver a visão missionária, se você tiver esse referencial dessa igreja bereana, você vai levar. Então, aonde você trabalha, a sua igreja está lá. Aonde você estuda, essa igreja está lá. Então a missão nossa é local, nacional e fora. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. A igreja de Bereia demonstrava isso, porque era ligada na palavra. Eles examinavam, eles não queriam só para si, eles queriam passar adiante. E às vezes, irmãos, nós temos tudo isso conosco e não passamos para frente. Quantas oportunidades. Gente, não precisa de defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. Ele precisa de testemunhas. Só diga para a pessoa: Jesus mudou o meu viver. Ela demonstrava ser uma igreja organizada. Logo que perseguiram Paulo, eles se organizaram e mandaram eles lá para frente. Mas quantas coisas nós podemos fazer? Mas quando eu vejo a história, irmãos, não é só de vocês aqui, quando começou a primeira construção nossa lá no Potim, quando depois começou a nossa igreja lá no Jardim Alberto Roncone, quando existe organização, parceria, disponibilidade de homens e mulheres, os sonhos começam a ser realizados.
Ainda tem muita coisa para ser feito aqui na igreja de Tremembé, na cidade de Tremembé. Mas precisa que nós sejamos organizados, parceiros. Irmão, não é parceiro do pastor Edmar, do bispo, do pastor Otto. O parceiro é de Deus. Só a eternidade é que vai mostrar para nós a recompensa. E por último, era uma igreja solidária. Mas como é gostoso quando você encontra. Quando eu falo igreja, irmão, não pensa que é gostoso, a gente chega aqui, é bem recebido, tem esse clima gostoso. Mas quando você está trabalhando lá na fábrica, onde você estuda, onde você mora, lá você é solidário. Você é igreja. Lá na fila do banco você é solidário. Ao ponto de alguém, essa pessoa é diferente. É a igreja que está ali, meus irmãos. Que tipo de igreja queremos ser? Aqui é gostoso. É aconchegante o ambiente. Mas aqui nós somos alimentados, fortalecidos, para nós irmos lá e levar essa mensagem de amor. Amém, meus irmãos? A igreja que queremos ser. Eu já falei com vocês, eu entendi a mensagem de ser igreja já na minha adolescência. E nós precisamos ter essa consciência. Qual é a nossa legítima identidade? Qual é a sua identidade como igreja? Você está mais para Urubu ou para Pintacilgo? É sério. É a igreja que queremos ser. Uma igreja de 2000 anos atrás, irmãos, trazendo lições preciosas para nós. Que essas lições fiquem nos nossos corações. Diga, eu quero ser essa igreja. Não é querer, eu não quero pertencer, não, eu quero ser essa igreja. E se nós assim o fizermos, onde você for, saiba que ali, uma célulazinha, pode nascer amanhã uma grande comunidade. Muitas almas serão alcançadas. Muitas igrejas nossas começaram com 2 pessoas, com uma pessoa só. Mas porque a igreja estava lá. Em termos aqui em Tremembé, tem muito para nós ganharmos. Se eu falei, irmãos, que de 2010 a 2020, a metade da população brasileira vai ser evangélica, irmãos, ainda para cada 10 pessoas que moram aqui em Tremembé, 8 precisam ser alcançadas ainda. Pode abrir igreja, pode abrir templos e mais templos. Tem muito lugar para nós ganharmos almas para Jesus. E diga, eu quero ser essa igreja. Amém? Irmãos, que Deus possa nos abençoar, abençoar ricamente essa igreja nova, que não está ainda nem bem adolescente. Está de junior para adolescente. Tantos desafios. E Deus conta com você. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração, numa atitude de fé. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Obrigado, bondoso Deus, porque antes da fundação do mundo o Senhor já tinha pensado em nós. O Senhor tinha permitido já que o Cordeiro fosse morto e tinha nos escolhido e plantado na sua igreja, Pai. E nós queremos ser essa igreja, Pai. Igreja que tem como exemplo a igreja de Bereia. Nós não queremos ter outros modelos, ó Deus. Queremos ter o modelo dessa igreja que o Senhor trabalhou lá em Bereia. Que nós sejamos crentes bereianos. Igrejas que tenham uma motivação correta, Pai. E nós definimos aqui e declaramos, eu quero ser essa igreja. Nós queremos ser parceiros do Teu Espírito. Nós queremos cooperar, Pai, para a expansão do Teu reino,
onde quer que nós formos plantados, levados e guiados pelo Seu Santo Espírito. Pai, pode contar conosco, queremos ser parceiros no Teu reino. Capacita-nos para testemunhar do Seu grande amor para a humanidade. Pai, queremos nesta hora agradecer também, o Pai, pela vida do pastor Otto, sua esposa, pela liderança dessa casa, as ovelhas, que o Senhor tenha crescido e que irá crescer esta casa, Pai. Nós agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, Deus os abençoe. Retorna a palavra ao pastor Otto. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Admar. Queremos passar às suas mãos uma lembrança da nossa igreja. Peço que a diaconisa Valéria venha até aqui. Pai de misericórdia, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelos Teus grandes feitos. Queremos Te agradecer nesse instante, Pai, por o tempo de existência que o Senhor tem nos dado, de podermos trabalhar na Tua obra e ver, Senhor, verdadeiramente o nome do Senhor sendo engrandecido. Que essa cidade, Senhor, ela possa render-se aos Teus pés. E mais uma vez nós declaramos em nome de Jesus que essa cidade pertence ao Senhor. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome e nos colocamos na Tua disposição para que o Senhor esteja nos capacitando cada vez mais, nos usando o Senhor para fazer e realizar a obra do Senhor. Deus de misericórdia, contempla o Teu povo, a Tua igreja e continue abençoando ricamente a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém.